Para incentivar a preservação da língua alemã em Santa Cruz do Sul, surge o Stammtisch Deutsch, ou Conversação em Alemão, promovido pela Unisc por intermédio do programa Terceira Idade. Os encontros são abertos para todos os interessados em aprender e cultivar o idioma. A primeira atividade ocorreu na quinta-feira, dia 24 de abril. Veja como foi. Com o foco em temas como tradição germânica, cultivo da terra, músicas, contos, poemas e outros assuntos que podem ser sugeridos pelos próprios participantes, o Stammtisch Deutsch, ou Conversação em Alemão, é voltado para a terceira idade. A iniciativa surgiu com o objetivo de preservar o idioma local e incentivar a tradição de ser transmitido em diversas gerações. Desde criança falo alemão pelo convívio familiar dos meus antepassados, que vieram diretamente da Alemanha. E a gente está sempre mantendo essa cultura através da música, trabalho com música alemã e perdendo sempre falar. Em casa meus pais falavam alemão, então eu fico isso bastante no subconsciente, né? E depois eu fui, mesmo depois de adulto, né, eu e minha esposa fomos fazer mais 2 anos de alemão, porque inclusive eu tenho parentes na Alemanha. Então quando eu vou para lá eu preciso saber um pouquinho. Coordenado pela professora do Departamento de Letras, Lice Bender, a conversação em alemão se insere em um projeto para cultivar o idioma e vivenciar a cultura. Os encontros vão ser realizados ao longo de todo o ano, sempre na última quinta-feira do mês. É o que o próprio projeto já diz: vivenciar cultura através do cultivo da língua. Sprache pflegen, Kultur erleben. E dentro desse projeto, nós temos os encontros de conversação que nós chamamos de Stammtisch Deutsch. Stammtisch Deutsch para tratarmos de uma temática cultural em língua alemã. Então, as temáticas podem ser as mais diferentes. Além de aprender um pouco mais sobre a cultura germânica, os participantes têm a oportunidade de compartilhar receitas da culinária tradicional das terras alemãs. O Stammtisch Deutsch é um momento de conversar, de aprender e de fazer novas amizades. Experiência nova, e ver como é que é. E eu e minha esposa viemos aqui para aprender e aperfeiçoar um pouquinho nosso alemão, né? Nossa cultura tem que continuar e a gente está aqui para preservar isso e aprender sempre um pouquinho mais. Foi aprovado na tarde do dia 14 de abril o aumento da tarifa de ônibus em Santa Cruz do Sul, que passou de R$ 2,25 para R$ 2,60. No ano passado, o reajuste foi previsto em R$ 2,55, mas por incoerência no ajustamento de conduta, o Ministério Público decidiu manter o valor antigo. Por este motivo, foi elaborada pela Prefeitura uma comissão especializada para fazer a revisão dos valores da planilha, levando em conta os atuais gastos das empresas com funcionários, pneus, chassi, combustível, entre outros itens. Veja agora o impacto do reajuste para a comunidade. Desde os anos 80, a empresa brasileira de planejamento de transportes deu início a uma metodologia para o cálculo da tarifa de transporte público, passo importante para a elaboração das planilhas dos municípios. Segundo o presidente do Conselho Municipal de Trânsito, a planilha elaborada pela comissão tem grande importância, já que conta com dados atualizados com os valores gastos pelas empresas. Pela primeira vez, Santa Cruz do Sul tem uma planilha elaborada pelo Poder Público Municipal, com uma equipe que fez um trabalho, foi ao Tribunal de Contas, foi fazer uma pesquisa, e eu acho que essa planilha é a mais completa, pelo menos que nós temos nos últimos tempos em Santa Cruz do Sul. Com o aumento da passagem, a expectativa da população é de que o transporte público invista na qualidade do serviço. Eu acho assim que é um tanto quanto injusto com as pessoas, porque o serviço que eles estão disponibilizando para a gente é muito pouco pelo que a gente paga. Eu pego 4 ônibus por dia, eu gasto 4 passagens. Eu acho que o estudante ele deveria ter a passagem gratuita, né? A passagem subir R$ 2,60 é complicado, né? Porque hoje mesmo nós peguemos um ônibus para vir para o centro, aí o ônibus desde o Halber lá até aqui, a buzina trancou e começou a buzinar, o motorista parou, desceu, o pessoal reclamando e tal. A questão dos ônibus, esses dias eu estava no ônibus, o ônibus estava com cheiro de borracha queimada, tipo, poderia ter pegado fogo, sabe? O ônibus ele vem a hora que ele quer, tem motorista que vem a hora que quer, e aí tu pergunta por que do atraso, tem uns que são extremamente estúpidos, tem outros que não, tem outros que são bem educados com a gente.
Então eu acho absurdo porque os ônibus eles atrasam, sabe? Segundo o economista Heron Begnis, o aumento da passagem pesa no bolso do cidadão santacruzense, que utiliza diariamente o transporte. Sempre que há um aumento de tarifa, isso implica no custo de vida das pessoas. Tá? Ainda mais pensando em uma tarifa na qual as pessoas não podem deixar de lado, né? Não podem deixar de utilizar o serviço. Se a gente fizer um cálculo rápido, né? A gente vai perceber que existem alternativas de transporte individuais que são mais econômicas que a utilização do transporte público. Por exemplo, uma motinho de pequena cilindrada, né? Mesmo que financiada, acaba se tornando mais econômica do que a utilização do transporte coletivo. Afonso é representante de uma das entidades que votou contra o aumento da passagem de ônibus. Ele explica que os dados da planilha ainda podem melhorar, levando em conta que o cálculo do número de passageiros deve ser observado pelo poder público. No nosso entendimento, o grande problema está hoje em que quem fornece o número de usuários isentos, o número de usuários que paga 50% da passagem, são as empresas, que deveria ser o contrário. Quem deveria ter esses números, esses dados, seria o poder público. Desde 2010, a passagem mantém o mesmo valor. E para o coordenador de comunicação da Stadbus, uma das empresas de ônibus do município, o reajuste ainda não está de acordo com os investimentos no transporte. Posso citar exemplos aí como o próprio valor do diesel, que nesse mesmo período subiu 36%. Tem o próprio a classe, por exemplo, motoristas e cobradores, aí subiu 26% salarial. A inflação acumulada também desse período aí também chega na faixa dos 32%. Então, um aumento agora de 14% aproximadamente aí no que houve na passagem, ele reduz um pouco essa diferença. Ainda existe uma diferença. Os próprios valores aplicados na planilha, eles apontam para um valor superior ao que foi aprovado. Mas, de certa forma, vem contribuir a reduzir esse impacto que a empresa vem sofrendo. Outras atitudes aí por parte do governo deveriam ocorrer buscando manter um equilíbrio entre valor, serviço ofertado, subsidiando parte das passagens, especialmente das gratuidades. O Unisque Notícias desta semana fica por aqui. Até a próxima edição.